Quando você dá alguma coisa ou ajuda alguém, essa pessoa naturalmente se sente obrigada. Ela se sente naturalmente obrigada a retribuir. Esse é um princípio da reciprocidade. Um gatilho mental muito importante. Eu estou começando um projeto de criar uma disciplina para o meu filho, estou trabalhando em como é que vai fazer isso. E uma das disciplinas que eu ensino para o meu filho, já tem até um mapa mental, chama Influência Íntegra. Eu pego toda a coleção de todos os livros que influenciam as pessoas. Isso é mais que a fórmula de lançamento. Porque ali, no fórmula de lançamento, ou nessa técnica, eu ensino as pessoas a influenciarem por forma digital. Eu não estou falando com vocês aqui, não estou no 1 a 1. Estou digitalmente falando de 1 para muitos. É diferente você influenciar de 1 para muitos e de 1 para 1. Tem muitas comunalidades. É muita coisa comum, mas não é a mesma coisa. É tipo, sei lá, futebol americano e rugby. Parece igual, mas não é. Ou, vamos lá, 2 esportes que não tem no Brasil. É que nem futebol de salão e futebol de campo. Tem muita coisa comum, mas não é o mesmo jogador, não performa no alto nível em campo e em salão. Não é a mesma coisa. Então, parece igual, mas não é. Parece igual. No caso de futebol de salão, até o campo é diferente. Mas parece os caras controlando a bola, controle de bola, mas não é igual. Então, nessa nova disciplina que eu estou ensinando para o meu filho, tem reciprocidade ali. Mas tem mais que reciprocidade, porque eu ensino a influenciar de maneira íntegra, e isso é uma parte de um princípio sine qua non, né? Sem ele não, do latim sem ele não, mandatório, que eu tenho com meu filho. E a gente foi no restaurante esse final de semana. Inclusive fomos lá no James Oliver Kitchen, aqui em Brasília. Minha esposa queria ir lá. A gente ia lá em Londres e tal, e foi no Brasil. E aí um dos caras me reconheceu. Um dos garçons, que um cara mais... ele tinha um uniforme, tipo, parecia mais chefe, sabe? Sabe quando você manja quem é o garçom e quem é o chefe pela camisa? Eu manjei. E ele falou assim, oi, Érico. Eu falei, me segue, né? E aí ele falou assim, esse é o Noah? Ele falou meu filho, né? O nome do meu filho. Aí eu falei, é o Noah, tudo bom, Noah? Ele, oi? Aí o Noah perguntou assim, nossa, como é que ele te conhece? Ele perguntou pra ele, eu falei, pergunta pra ele. Eu pergunto isso pra todo mundo, né? Todo dia. Como é que você me conheceu? Eu falei, pô, Noah, quebra o galho aí. Pergunta você pra ele. Ele falou assim, como é que você conhece ele? Aí ele falou assim, eu sou aluno da Fórmula. Ai, que legal. Aí o Noah sabe o que é a Fórmula de lançamento e tal. Ele sabe que é um curso, tal, o pai dele é professor, assim que ele me vê por enquanto, né? E aí ele falou assim, e aí, tal. E você também aprende a fórmula de lançamento? Já estudou com seu pai? Aí eu falei assim, não, ainda não, a gente nunca estudou a fórmula com o Noah, né? Eu tô fazendo isso, mas ele conhece gatilhos mentais. E é o primeiro gatilho mental que eu ensinei pro meu filho. Primeiro. Ele sabe o que é a palavra reciprocidade. Olha que louco. Em inglês e em português. Às vezes ele pensa em português, às vezes em inglês, ele nasceu fora, então às vezes ele mistura as coisas ainda. E ele falou o gatilho mental da reciprocidade. Então quando eu fui ensinar o meu filho, eu podia ter escolhido todos os gatilhos mentais para ensinar primeiro. Escassez, o porquê, inimigo em comum, prova social, a história. Mas eu escolhi começando com esse. Então esse é um dos mais importantes. Cara, sem reciprocidade, eu acho que nenhum dos outros funciona. Não é que é o mais importante, assim, mas ele é um que tá sempre presente. Nem sempre você pode até esquecer o porquê, mas não esquece a reciprocidade. Ele é muito fundamental. Fundamental que tem da base. É tipo a gente aprender a ler e escrever, é tão fundamental para a nossa educação. Primeiro você aprende a ler. Depois você aprende a ler, você aprende, sei lá, outra coisa. Você aprende história. É difícil de aprender história sem aprender a ler. É difícil de aprender química sem aprender a ler. É difícil de aprender até matemática sem aprender a ler. Então, leitura passa a ser muito fundamental. Então, o gatilho mental é como se fosse a leitura dos gatilhos mentais. É muito fundamental. Então, vamos lá, vamos ver esse fundamental. Quando você dá alguma coisa ou ajuda alguém, essa pessoa naturalmente se sente obrigada. Ela se sente naturalmente obrigada a retribuir. Esse é um princípio da reciprocidade. Olha que interessante, até na parte da oferta irresistível, antes de você dar a oferta, você dá conteúdo, que mostra uma oportunidade. Esse conteúdo deve ser de valor, ou seja, deve ajudar a pessoa em alguma coisa ou ensinar algo a ela. Nesse processo de entregar valor, você ativa o gatilho mental da reciprocidade. Ela se sente obrigada a fazer alguma coisa para você. Tanto é que quando alguém te faz um favor, você responde, como é que você fala? Como é que você fala para os seus filhos responderem? Ensina ele. Obrigado. Vem de quê? Qual palavra vem a palavra obrigado? De obrigação.
tão forte essa obrigação que está até incrustada na nossa língua portuguesa, não é sempre assim, em todas as línguas, mas o português se sente obrigado. E a gente nem sabia disso. Falava sem saber. Tão forte é. Mesmo que essa pessoa seja um inimigo seu. Se ela fizer alguma coisa, você se sente obrigado. Os gatilhos mentais são ativados durante todo o processo da oferta irresistível. Logo, é no momento em que você dá conteúdo de valor para a sua audiência que você começa a ativar, você ativa, né, ou começa a ativar o gatilho mental da reciprocidade, faz com que a pessoa pense em retribuir comprando um produto seu, ou respondendo a uma pesquisa, ou participando de uma palestra, ou postando um comentário. Quando eu peço para você postar um comentário, eu falo assim, aí galera, posta um comentário dizendo que você é atípico. As pessoas que postam, elas postam porque elas sentem um pouco da reciprocidade. Elas estão agindo porque de alguma forma elas se sentem gratas, quiçá obrigadas, porque ela fala obrigado.